Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Rodrigues, estou aqui para mais uma palestra online, a convite dos nossos amigos do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier. Quero agradecer imensamente ao pessoal aí da casa, a Márcia principalmente, que faz os convites, a Maria do Carmo. Muito obrigado e saudades de vocês, saudades de vê-los pessoalmente, por conta aí da pandemia. A gente está fazendo apenas atividades online, tanto vocês aí no centro de vocês, como no centro que eu faço parte também. Mas tenho certeza que quando tudo isso passar, quando essa situação estiver pelo menos um pouquinho melhor, a gente vai poder se ver novamente, vai poder dar aquele abraço gostoso, ver as pessoas que a gente tanto gosta, pessoas queridas de outras casas, companheiros espíritas aí, que faz falta a gente ver pessoalmente. E tenho certeza que essa saudade será recompensada quando tivermos uma situação minimamente mais segura, para retomarmos as atividades presenciais nas casas espíritas. Então, mais uma vez, muito obrigado à casa pelo convite para fazer essa palestra online de hoje. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, fazer a nossa prece de abertura, agradecendo então a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais dessa nossa casa, que estão nos acolhendo nesse momento, ainda que de forma virtual, mas amparando e auxiliando a todos os irmãos que estão ligados a essa casa de forma mais intensa, que todos recebam esse auxílio e esse amparo que os nossos irmãos espirituais nos dão a cada vez que nos reunimos, tanto presencialmente como agora virtualmente por conta da pandemia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, para quem não me conhece, eu faço parte do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, de Sorocaba, e o nosso centro ele tem como um dos trabalhos primordiais o auxílio e a assistência espiritual aos animais. Então, está por conta disso que a casa e o Grupo Espírita da Prece Chico Xavier me convidou para falar sobre o tema de hoje, que é o desencarne dos animais. Para onde vão os nossos irmãos menores quando eles desencarnam? Essa é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm. E, claro, para quem gosta de animalzinho, para quem ama os seus bichinhos, fica aquele vazio, aquele aperto no coração, em saber, puxa, mas o que acontece com eles depois? Será que a gente vai poder revê-los de novo? Será que a gente vai ter a oportunidade de reencontrá-los? Afinal de contas, a morte do corpo físico, a gente sabe que o espírito ele continua vivendo de uma outra forma, numa outra situação, inclusive dos nossos irmãos menores, ao contrário do que muitos espíritas acham, que morreu, aquele princípio inteligente, não tem mais nenhuma chance de voltar a vê-los. Então, vamos estudar um pouquinho a respeito desse assunto, até para a gente ter mais conhecimento e mais embasamento para momentos como esse, que a gente sabe que é difícil. A morte ainda é um assunto que mexe muito com a gente, nós ainda temos muita dificuldade em entender e aceitar o que é a morte. Mas vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre a morte. No Livro dos Espíritos, questão 136, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. De uma forma muito simples, entre aspas, isso é a morte. Nosso corpo físico morre, e o nosso espírito, a nossa alma, enquanto estamos aqui encarnados nesse planeta Terra, a nossa alma retorna ao mundo espiritual. Então esses laços se rompem, e nós voltamos para a nossa verdadeira morada. Isso é a morte, mas quando é com a gente, quando é com um familiar, quando é com um animalzinho, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de aceitar e de entender a morte. E ainda no Livro dos Espíritos, o que sucede à alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, da onde se separou momentaneamente. Então, dessa forma que nós deveríamos entender sobre o que é a morte. Nós retornamos à nossa verdadeira morada, nós voltamos ao mundo espiritual. E com os animais acontece a mesma coisa, eles também têm ali a sua morada, eles também têm uma situação no mundo espiritual, e o seu corpo físico, ele morre assim como o nosso, de nós humanos, ele retorna ao mundo espiritual. E é importante a gente entender, e até para a gente aceitar de uma forma mais serena, uma forma mais tranquila, esse momento da morte. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá essa passagem que eu acho muito oportuna e acho muito consoladora, principalmente no momento em que a gente está passando pelo luto, em que a gente está passando pelo momento aí da separação física dos nossos entes queridos, seja um humano ou seja um animalzinho. O que direis de um prisioneiro
que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que não tivesse direito. Eu escolhi essa imagem aí do passarinho saindo da gaiola, acho até muito oportuno, inclusive, para falar em relação aos animais, porque a morte é uma libertação. Nosso planeta Terra, nosso planeta de provas e expiações, ainda é um planeta onde a gente passa por muitas situações difíceis, onde a gente vê ainda muitas situações que nos deixam tristes, inclusive em relação aos animais, situações de maus tratos, situações, para quem ama os animais, uma situação que mexe muito com a gente, mexe muito com os nossos corações, com os nossos sentimentos. Então, quando um animalzinho desencarna, ou mesmo nós humanos, quando nós desencarnamos, nós estamos voltando para a nossa verdadeira morada, nós estamos encerrando um ciclo evolutivo, em que nós tivemos um período aqui, nesse plano Terra, que para nós humanos é um período um pouco maior em relação aos animais, de uma forma geral, mas que nós encerramos um ciclo e vamos ter uma nova oportunidade. De repente, depois, uma nova encarnação. No plano espiritual, teremos uma nova situação, uma nova oportunidade de evolução. E depois, quando retornarmos, quando reencarnarmos, teremos outras oportunidades. Então, é dessa forma que nós deveríamos encarar a morte, como uma libertação, como um passarinho saindo da gaiola, como um passarinho que está ganhando a liberdade depois de passar por um período de dificuldade, por momentos de aprisionamento, entre aspas, espiritualmente falando, que é a nossa encarnação aqui. É dessa forma que deveríamos ver, mas, repito, quando é com a gente ainda tem muitas dificuldades em aceitar. Mas e os animais? Como é que a gente encara a morte do corpo físico deles? O que acontece com eles depois que eles desencarnam? E para quem ama os animaizinhos, a gente sempre brinca que eles são anjos em forma de animais. Claro que não um anjo na forma literal do termo, afinal de contas, a gente entende como anjo, como um espírito mais evoluído, aquele que atingiu um grau de evolução depois de passar por muitas e muitas existências. Os animais ainda estão percorrendo a sua escala evolutiva. Eles ainda nem adentraram a fase de humanidade, mas eles são anjos no sentido da pureza, daquele amor incondicional que eles têm para conosco, e é claro, essa relação ela é muito saudável, quem tem um animalzinho em casa sabe do que eu estou falando. A gente encontra aí algumas explicações, tanto nas obras espíritas, nas obras de Kardec, como em obras de autores que nos dão aí reflexões muito importantes. Eu separei aqui um trechinho do livro Meu Amigo Morreu e Agora, é do médico veterinário Ricardo Capuano, meu amigo inclusive, já fez até palestras no nosso centro a respeito desse assunto. Ele publicou esse livro, um livro muito legal, muito bacana, eu recomendo a leitura para aqueles que de repente perderam o seu animalzinho recentemente. Você encontra aí até de forma online para comprar esse livro. Ele nos deixou aí alguns esclarecimentos a respeito. Os animais, assim como os humanos, nunca estão desamparados. Todos eles têm o auxílio e guia de espíritos mais adiantados a tutelá-los, isso no plano espiritual. Quando o animal fica doente, às vezes ele percebe esse espírito protetor perto, que procura se fazer visível e começa a influenciá-lo de modo a criar uma cumplicidade que vai auxiliá-lo no momento do seu desencarne. Algumas vezes, junto a esses espíritos, estão parentes da família que já desencarnaram e depois ficarão com a tutela deles no mundo espiritual. Outras vezes, são apenas espíritos afins. Então, ao contrário de nós humanos, que temos o livre-arbítrio, que estamos sujeitos à lei de ação e reação, a lei de provas, a lei de ação e reação, do causa e efeito, a lei de causa e efeito, os animais eles ainda não têm o livre-arbítrio desenvolvido. Eles ainda estão muito apegados às coisas mais materiais, digamos assim. Então eles não estão sujeitos a expiações. Eles passam sim por provas. E o que isso quer dizer? Significa que eles não vão, ao desencarnar, ficar naquele estado errante, como muitos humanos acabam ficando. Alguns, que são principalmente muito apegados às coisas da matéria, aqueles que não agiram de forma correta durante a sua caminhada aqui, muitas vezes eles passam por um período de perturbação. A gente viu, por exemplo, a citação do livro Nosso Lado, André Luiz. Ele ficou lá 8 anos no umbral, passando por uma série de dificuldades, porque ele não tinha nenhuma espiritualidade. Ele era muito apegado às coisas daqui, abusou de muitas coisas, do álcool, de comidas, do sexo, enfim. E ele acabou tendo que passar por aquele período de dificuldade no umbral. E quando a gente lê o livro Nosso Lar, quando a gente assiste o filme principalmente,
Tem muitos espíritas que dizem, né, bom, eu não quero passar por isso, não quero ficar no umbral. Só que muitas vezes a gente não muda as nossas atitudes, a gente não muda os nossos pensamentos, e por essa razão corremos o risco de acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com o André Luiz. Os animais, eles não estão sujeitos a isso, porque eles não estão aqui para espiar, eles não estão aqui resgatando débitos do passado. Então, de repente, um cachorrinho, por exemplo, que numa encarnação anterior, sei lá, ele cometeu algum delito, digamos assim, entre aspas, né, sei lá, ele mordeu alguém, ele, sei lá, matou um outro cachorro, ele não vai vir aqui nessa encarnação para pagar esse débito. Ele vai vir para aprender. De repente ele vai ter um tutor que vai cuidá-lo de forma muito mais amorosa, não vai estar sujeito, né, a algumas privações. Algumas vezes eles acabam passando por algumas privações, até mesmo para aprender, como uma lição espiritual para eles. Mas em todos esses momentos, tanto aqui, enquanto estão encarnados, e principalmente no plano espiritual, eles recebem a ajuda de espíritos amigos, de espíritos que estão ali para auxiliá-los nessa jornada. E principalmente no momento do seu desencarne, esses espíritos estão ali, auxiliando eles nesse momento e dando a eles todo o carinho e todo o amor que eles precisam para esse momento do retorno à pátria espiritual. Então, para os tutores aí que tiveram, né, de repente, uma perda recente, aqueles que ainda, às vezes, choram, né, pela ausência física do seu animalzinho, tenham em mente que eles não estão desamparados. Claro, eles não estão mais na nossa companhia, eles não estão mais com a gente aqui, mas estão sendo ajudados, muitas vezes, como diz aí o nosso companheiro Ricardo, por amigos nossos, por parentes que de repente já se encontram no plano espiritual e têm a oportunidade de ajudá-los, pelo menos enquanto eles estiverem lá, enquanto eles não tiverem uma nova oportunidade reencarnatória. Então fiquem tranquilos, que os nossos amiguinhos animaizinhos, né, os cachorrinhos, os gatinhos, todos aqueles que nós tanto amamos aqui, eles estão sendo muito bem cuidados no plano espiritual. Eles não vão ficar vagando, não vão ficar ali perdidos, né, como a gente, infelizmente, às vezes vê alguns animaizinhos perdidos por aí. E olha só essa história do Chico, eu acho fantásticas as histórias do Chico, né? Ele que amava os animais de uma forma muito intensa, né? Tem várias histórias do Chico a respeito disso. Em 1939, José, irmão de Chico Xavier, desencarnou, e Lorde, o cãozinho, acabou ficando com o Chico. Lorde também desencarnou tempos depois, e para a surpresa do médium, né, do Chico, o espírito de seu irmão veio acompanhar o desligamento do animalzinho e recebê-lo no plano espiritual. Durante algum tempo, quando visitava o Chico, José vinha acompanhado do Lorde. Essa é mais uma citação, né, mais um caso, né, envolvendo o Chico Xavier, e que prova, né, que os animais permanecem no plano espiritual, eles têm uma vida além da matéria. E muitas vezes eles acabam acompanhando, né, amigos espirituais e visitas aqui ao plano material. No próprio livro Nosso Lar, há citações do André Luiz, no Nosso Lar e em outros livros também que ele escreveu, ele cita, né, o acompanhamento desses animais junto desses espíritos que fazem resgates, muitas vezes. Então, alguns animais permanecem no plano espiritual para auxiliar. Nesse caso especificamente, né, pela ligação espiritual que o Chico tinha, não só com o seu irmão, mas também com o seu cachorrinho, ele teve essa oportunidade, né, o cachorrinho teve essa graça de receber o auxílio do irmão do Chico e depois veio visitar o Chico quando o irmão dele vinha aqui no plano terreno, né, no plano material. Então são histórias assim, né, que nos deixam assim mais confortados, né, em relação à continuidade da vida dos nossos irmãozinhos. Voltando ali ao nosso livro, ao livro Meu Amigo Morreu e Agora, né, do nosso companheiro Ricardo Capuano, ele nos traz também, ó, muitas vezes o desejo do tutor de que o animal fique vivo, seja por amor, por saudade ou por outro sentimento qualquer, cria vínculos fluídicos que dificultam o desencarne e o desprendimento do espírito do animal do seu corpo carnal. Por isso, muitas vezes, esse desencarne se dá na hora em que o tutor adormece, ou quando não está presente, ou quando faz uma oração para que o animal fique em paz. Nós somos ainda seres muito egoístas, muito materialistas. E quando a gente vê muitas vezes um animalzinho doente, às vezes a gente acaba sendo egoísta no sentido de que eu prefiro que ele fique doente, sofrendo do meu lado, mas que fique do meu lado. Às vezes a gente não tem aquele desprendimento de pensar, puxa, ele está sofrendo tanto, né, que seja feito à vontade de Deus.
Quantas vezes a gente faz, né, a oração do Pai Nosso e a gente às vezes não se dá conta disso. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas vezes esse apego excessivo que nós temos acaba dificultando esse momento em que o animalzinho já precisa, já pode, né, retornar ao plano espiritual. É diferente, por exemplo, quando algumas pessoas provocam esse retorno, né, através da eutanásia. Aí é uma outra situação, inclusive a gente até pode falar mais a respeito numa outra oportunidade. Mas quando o animalzinho está ali doente, sofrendo, e muitas vezes a gente acaba se apegando tanto, a gente não quer que ele vá porque nós amamos ele, mas quando a gente ama de verdade, a gente tem que deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Que seja feita, repito, a vontade de Deus e não a nossa. Se ele tiver que partir, se ele tiver que encerrar o seu ciclo aqui, enquanto ser evolutivo nesse plano Terra, que ele possa retornar em paz. Que os nossos sentimentos, que as nossas orações por ele sejam de amor, para que ele sinta esse amor, e ele vai levar daqui todo esse amor. Então é muito importante que a gente tenha esse desprendimento. Eu sei que é difícil, é muito difícil, eu já passei por isso, tenho certeza que quem está assistindo e gosta de animaizinhos também já deve ter enfrentado esse momento. O momento da partida, o momento dessa despedida, às vezes é muito difícil, é muito doloroso. Mas a gente tem que entender que todos nós temos um tempo aqui. Nós, humanos, também temos um tempo aqui. Um dia nós vamos desencarnar também. É claro que nós, normalmente, né, nós humanos, nós temos um tempo de vida maior em relação a um animalzinho, em relação a um cachorro, em relação a um gato. Mas cada um tem o seu tempo. E como a gente viu ali, no caso do Chico, eles podem, de repente, vir nos visitar, se for possível e permitido. Podemos pedir isso também para os amigos espirituais, se eles tiverem condições de trazer o nosso animalzinho para nos visitar durante o nosso sonho, durante o nosso sono, para que a gente possa sonhar com eles, né? E quem sabe, de repente, lembrar desse sonho depois, quando acordarmos. Então são situações que são possíveis. E a gente tem que ter muita calma e muita tranquilidade nesse momento, de entender que eles têm o tempo deles, assim como nós temos o nosso. E eles sentem tristeza quando partem, os nossos animaizinhos. Olha só que o Marcel Benedetti, né, o nosso querido irmão Marcel Benedetti, que inspirou, né, o trabalho, né, do Centro Espírita do qual eu faço parte, né, do Jeff, em relação ao trabalho espiritual dos animais. Ele escreveu vários livros, né, um deles é esse livro muito interessante, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Olha só o que o Marcel nos deixou de lição. Os animais, mesmo estando desencarnados, sofrem a influência de nossos lamentos e pensamentos de desalento. Os animais se ligam a nós pelo pensamento, pois possuem a capacidade de telepatia. Essa capacidade não desaparece ao retornarem ao mundo espiritual. Enquanto persistirmos nessa ligação mental, atrasaremos o seu retorno para nós no mundo físico, mas também os perturbamos, pois sentem e sofrem com os nossos pensamentos decorrentes da separação. É melhor nos desligarmos deles e aguardar o seu retorno. Sabemos que isso é difícil e demonstraria uma certa indiferença quanto ao nosso amigo que partiu. Mas não podemos exagerar nessa ligação com eles para evitar prejuízos. Precisamos ter em mente que vão para um lugar melhor e que rapidamente retornarão para junto de nós ou de outras pessoas. Temos que ter também esse desprendimento, temos que ter isso em mente também, que de repente ele vai reencarnar e às vezes ele não vai necessariamente voltar para a nossa casa, não vai voltar a conviver com a gente diretamente. De repente ele pode voltar na casa de um vizinho, na casa de um amigo, na casa de um parente, né? Enfim, ele pode em algumas situações estar próximo. Como também pode reencarnar num lugar bem distante da gente, porque ele precisa de novos aprendizados. Todos nós precisamos aprender coisas novas e cada encarnação nossa é um aprendizado diferente. É claro que esses laços eles não se rompem. Nós estamos ligados pelo amor, pelo coração, a seres humanos e também aos nossos irmãos animais. Esses laços não se rompem nunca, mas muitas vezes, em algumas situações, os nossos destinos podem momentaneamente ser diferentes. A gente pode partir para um lado, ele pode partir para o outro, mas em algum momento nós vamos nos reencontrar de novo, seja no plano espiritual ou seja aqui no plano encarnado. Uma dica de filme para vocês, para quem, se é que alguém já não assistiu, é aquele filme 4 Vidas de um Cachorro e depois o Sempre ao Seu Lado. Eu confesso que assisti só uma vez porque eu me emociono muito ao assistir esse filme. Eu recomendo para quem gosta de animais, para quem quer entender um pouquinho mais a respeito. Claro que o filme tem algumas
algumas situações um pouco fantasiosas, né? Não é um filme espírita, né, obviamente, mas ele reflete muito essa questão. Ele tem muito a ver com essas ligações que nós temos com os nossos irmãos menores. Eu recomendo esse filme para quem for, mesmo para quem seja um pouco mais emotivo, mas assista pelo menos uma vez. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem e vai clarear um pouco a sua mente, as mentes de todos vocês. De entender que muitas vezes os caminhos são separados. Nós percorremos caminhos separados, mas estamos ligados sempre pelo pensamento, sempre pelo coração. Isso é muito importante. E Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso querido amigo e nosso mestre, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. Se for possível e permitido que nós tenhamos outras vidas, outras encarnações com o mesmo animalzinho, assim será. Se for útil para ele, se for útil para a gente. Como tem várias histórias do Chico a respeito disso, né? Claro, o Chico tinha uma espiritualidade, né? uma condição diferenciada de todos nós. Mas se aconteceu com o Chico, pode também acontecer com a gente. Basta a gente olhar um pouco mais de atenção, muitas vezes, para aquele animalzinho que está do nosso lado. E mesmo que não seja aquele animalzinho, mesmo que a gente tenha, digamos, um novo animalzinho que nunca esteve com a gente, que a gente possa destinar a ele todo o carinho e todo o amor que a gente destinou àquele nosso amiguinho que já partiu. Estará sempre no nosso coração, mas outros virão e outros terão a oportunidade de sentir o nosso amor, o nosso carinho. Isso é muito importante, a gente destinar tudo isso para esses nossos irmãozinhos. Seguindo aqui, ó, Livro dos Espíritos, questão 663. Será útil, então, que oremos pelos mortos? Como as nossas preces podem proporcionar alívio a eles? A alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. Vale sempre lembrar que os nossos irmãos animais, eles também possuem alma, também possuem espírito, ou princípio inteligente, como alguns espíritas gostam de dizer. Afinal de contas, a alma, a inteligência é um atributo do espírito. E se os animais hoje, a ciência já comprova que eles possuem inteligência, possuem a capacidade de sentir dor, de ter sentimentos, ou seja, eles já são inteligentes nesse sentido, então eles possuem espírito também. Lembrando, o espiritismo também é ciência, e temos que acompanhar sempre o progresso da ciência e ficar atento àquilo que a ciência nos diz. E aquela pergunta que todo mundo sempre faz, né? Eles podem voltar a conviver conosco, então? De novo, o livro Meu Amigo Morreu e Agora, do nosso amigo Ricardo Capuano. O espiritismo consola e alivia o sofrimento, e é como se seu animal velhinho, doente, com dores, pudesse fazer uma viagem de alguns meses para um lugar longe, onde você não vai poder ter contato com ele, mas que você tenha certeza de que ele vai estar sempre acompanhado por um bom amigo, que será responsável por seu animalzinho nessa viagem, cuidando dele, protegendo, ajudando e não deixando que ele sinta fome, sinta frio ou medo. Nesse local, irão curá-lo de todas as suas doenças e dores. Receberá um novo corpo, jovem, saudável, para voltar e te reencontrar. Quando ele voltar da viagem, vocês terão uma nova vida inteirinha para usufruírem juntos. Você vai poder reviver a sensação de quando ele era filhote, ajudá-lo em seus primeiros passos, usufruir de seus carinhos e tudo que uma vida inteira pode oferecer. Basta ter paciência e aguentar a saudade por alguns meses, que às vezes podem ser alguns anos, podem ser algumas encarnações. Eu até me emociono quando a gente pensa, naqueles irmãozinhos que estão ao nosso lado, saber que eles estão conosco e que de repente já estiveram em outras oportunidades, ou que aquele que partiu e que deixou aquela saudade, aquele sentimento nos nossos corações, e que nós poderemos voltar a vê-lo. Se for útil para ambos que esse reencontro aconteça, isso vai acontecer. Os laços de família não se rompem com a morte do corpo físico. O Espiritismo nos ensina isso. E como os animais hoje já fazem parte da nossa família, eles estão hoje inseridos na nossa família espiritual, famílias multiespécies, como a gente costuma ouvir bastante por aí, eles estarão sempre trilhando conosco as jornadas evolutivas. Repito, em alguns momentos podemos nos separar momentaneamente, como o nosso amigo Ricardo colocou aqui, como uma viagem. De repente ele vai fazer uma viagem um pouco mais longa, uma viagem que de repente a gente não pode acompanhá-lo nesse momento. Mas outros amigos estarão ali ao lado dele, outras pessoas queridas estarão ali auxiliando
e amparando eles nessa viagem. Seguindo aqui a nossa reflexão, olha só essa história do Chico. Falei que o Chico tem várias histórias, e o Marcel Benedetti ele nos trouxe aí no livro dele, Animais, Tudo que Você Precisa Saber. Chico tinha em sua casa cerca de 100 animais, entre cães e gatos. Mas havia um preferido, né? Todo mundo tem um preferido, né? Era o Dom Pedrito. Um cão sem raça definida, muito brincalhão e simpático. E certo dia Dom Pedrito distraiu-se e saiu para o meio da rua e foi atropelado. Chico ficou abatido, chegando a ficar acamado por várias semanas. Olha só, se até o Chico Xavier, com toda a sua grandiosidade espiritual, ele também se sentia triste, também ele tinha medo da morte também, né, como a gente já viu em outras oportunidades, né, se até o Chico ficou abatido, então a gente tem, digamos, o direito espiritual de também se sentir abatido, e não é vergonha nenhuma, né, a gente se sentir assim, porque quando a gente ama, a gente tem realmente esse sentimento dentro da gente, né. Seguindo aí a historinha, ó, depois de algum tempo, Emmanuel, mentor espiritual do Chico, manifesta-se para ele e avisa que um cão o seguia quando ele andava por uma via pública, e explicou que era o Dom Pedrito que retornara ao lar. Chico, feliz, recolheu o cão e voltou para casa onde encontrou um amigo a quem relatou o ocorrido. Era a 5ª vez que Dom Pedrito voltava para ele. Repito, Chico, ele tinha uma grandeza espiritual, uma bondade, um amor que foge de toda a nossa compreensão. É um exemplo para todos nós, né? O Chico Xavier. E ele teve essa oportunidade, não só de ter o mesmo cachorrinho, o mesmo princípio inteligente voltando para ele várias vezes, como ele teve a oportunidade de saber disso, de ter essa informação através dos mentores espirituais, né, principalmente do Emmanuel, que eu acompanhava de forma que eu acompanhava mais de perto. Então isso também pode acontecer com a gente. Ah, mas eu tenho condições de saber, eu vou me lembrar que é o mesmo cachorrinho que está comigo, já esteve outras vezes. Nem sempre a gente tem condições de saber, né, de forma concreta. Mas se a gente observar muitas vezes o comportamento do animalzinho que está com a gente, se a gente olhar aqueles pequenos detalhes e principalmente olhar no fundo dos olhos dele, e os olhos, né, como se diz, os olhos são o espelho da alma. E às vezes a gente vai conseguir encontrar essas respostas. Às vezes a gente vai conseguir identificar naquele animalzinho que está com a gente algum que já esteve anteriormente. Mas que isso também não seja algo assim, então a gente às vezes a gente se apega muito a isso às vezes, que isso não seja algo assim obsessivo, né? Que a gente não tenha aquela coisa, não, mas eu quero saber porque eu quero saber. Se tivermos condições de saber, se for útil para a gente saber disso, a gente vai perceber, a gente vai olhar para o animalzinho, a gente vai notar que aquele ali já esteve com a gente. Mas se de repente a gente não tiver condições, se a gente ainda for meio cego, surdo e mudo espiritualmente, né? Ou seja, se a gente não tiver essa percepção, que a gente ame aquele animalzinho que a gente adotou, que está junto com a gente agora. Porque se ele está com a gente, é porque, e a gente que ama os animais, né? Aqueles que amam os animais e que tem, muitas vezes, que dão uma nova oportunidade para um outro animalzinho estar junto com a gente, que eles possam aproveitar essa oportunidade. Porque os nossos amigos espirituais também cuidam, né, do planejamento reencarnatório deles, também sabem, olha, aquela família ali vai cuidar bem desse animalzinho. Esse animalzinho que de repente sofreu maus tratos numa encarnação anterior, agora ele precisa de um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, então ele vai ser encaminhado para aquele lar. E às vezes, quando a gente menos espera, o animalzinho acaba surgindo nas nossas vidas. Nós aqui do Jeff, né, do nosso centro do Jeff, nós particularmente somos contra a compra de animais, né? Você ir numa loja e comprar um animalzinho. Claro, tem pessoas que às vezes optam por isso, né? A gente respeita, né, as atitudes daqueles que preferem, né, comprar um animalzinho. Mas assim, tem tantos animaizinhos aí abandonados pelas ruas que estão em abrigos, né, de pessoas queridas, né, de protetores de animais, que estão em ONGs, né, em entidades que cuidam, né, especificamente de animais abandonados. É um gesto de amor, é um gesto de carinho, né? Você poder adotar um animalzinho, de dar uma nova oportunidade. Então, se você tiver essa oportunidade, se você tiver o seu coração tocado nesse sentido, né? Faça essa caridade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E principalmente agora, nessa época, né, que a gente deveria, pelo menos, né, ficar mais em casa, né? Aproveitar mais o nosso lar. Tenho certeza que será uma companhia
maravilhosa, né? Você ter um animalzinho ali fazendo companhia para você, sendo o seu, né, o seu queridinho ali em casa, né? Principalmente pessoas que às vezes moram sozinhas, né, que às vezes não têm a companhia de um outro ser humano, vai fazer muito bem para você, eu tenho certeza disso. E olha só uma outra lição aqui do nosso querido Marcel. Tenhamos em mente que eles voltam para nós quando tiverem que voltar. Quando tiver que voltar, se for útil para eles, eles vão voltar. Não tenho dúvidas disso. E por que os animais vivem menos que os humanos? Né? Essa também é uma outra questão que aperta o nosso coração. Né? Puxa, né? Ele podia viver mais tempo, né? Às vezes 15, 20 anos, né? No máximo. Né? Poxa, é tão pouco tempo. Né? Olha só essa tabela, né? Que é tem como fonte aí, né, o IBGE, e pesquisas, né, que são realizadas em relação à longevidade dos animais. Um animal de pequeno porte, né, um cachorro, ele vive até a década de 80, olha só que dado interessante, né, o Pinscher, Poodle, Lhasa, Maltês, até a década de 80, um animalzinho desse porte vivia em média 9 anos. Hoje em dia, eles já vivem 18 anos. Ou seja, a longevidade deles também está aumentando, assim como a nossa. Um cachorro de maior porte, né, um labrador, por exemplo, um pastor alemão, na década de 80 vivia em média 7 anos. Hoje ele já tem uma vida de 13 anos. Um gato, na década de 80, vivia em média 10 anos. Hoje já vive 20. E olha só, fazendo esse comparativo aqui com os seres humanos. Na década de 1900, né, ou seja, bem lá atrás, a estimativa de vida, né, dos seres humanos era de 33. Já na década de 40, né, 1940, em média 45 anos e meio. Na década de 90, a expectativa de vida era de 66 anos. Em 2012, né, que foi essa última pesquisa aí que foi feita, né, já tem, né, quase 10 anos, a média, né, a expectativa de vida é de 74 anos. E uma projeção feita aí pelos especialistas, né, que em 2100 a expectativa média de vida dos seres humanos será de 84 anos. Ou seja, se nós humanos já estamos vivendo mais, né, se com o decorrer do tempo nós estamos tendo uma expectativa de vida maior, consequentemente os animaizinhos também estão vivendo mais. Também estão tendo uma oportunidade de ficar mais tempo aqui com a gente. Olha que coisa boa. Claro, com saúde, com vigor físico, né, isso é muito importante. Né? Às vezes não adianta, também não adianta um animalzinho viver 20 anos e viver uma vida, né, tá ali sofrendo com dores físicas, né, às vezes com doenças muitas vezes incuráveis, né. Claro que nada justifica também, né, aí, voltando àquele ponto lá da eutanásia, né, nada justifica a eutanásia. A eutanásia é uma prática que tem que ser muito bem pensada e, se possível, jamais ser praticada. Mas numa situação normal, em que o animalzinho vai viver com a gente, ainda que doente, eles estão vivendo mais, eles estão passando o maior tempo com a gente. O que significa que Deus, Jesus, os amigos espirituais também estão cuidando dessa parte. Eles também estão olhando para que os animaizinhos permaneçam mais tempo com a gente, para que a gente tenha um maior aproveitamento da nossa vida encarnada. Olha só uma resposta de uma criança de 6 anos, aquelas historinhas de internet que a gente encontra. Eu separei ela aqui e achei muito interessante. Sendo um veterinário, fui chamado para examinar um cão irlandês de 13 anos chamado Belker. A família do cão, composta pelo pai, pela esposa e por uma criança, né, chamada Shane, eles eram muito ligados ao cachorro e esperavam por um milagre. Examinei Belker e descobri que ele estava morrendo de câncer. Eu disse à família que não poderia fazer nada pelo Belker. No dia seguinte, eu senti a sensação familiar na minha garganta, quando o Belker foi cercado pela família. Shane, a criança, parecia tão calma, acariciando o cão pela última vez, e eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Belker caiu pacificamente, dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar a transição de Belker sem dificuldade. Sentamo-nos por uns momentos, nos perguntando por que do infeliz fato de que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos. Shane, que estava escutando atentamente a tudo, disse: "Eu sei por quê." O que ele disse depois me espantou. Eu nunca tinha escutado uma explicação mais reconfortante do que esta. Esse momento mudou a minha vida, a minha maneira de ver a vida. Ele disse: a gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar aos outros o tempo todo, ser uma boa pessoa, não é? Bem, como os cães já nascem sabendo como fazer tudo isso,
Eles não têm que ficar por tanto tempo como nós. Moral da história: se um cão fosse seu professor, você aprenderia coisas como: quando teus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear. Permita que a experiência do ar fresco e do vento na sua cara seja de ar puro, de puro êxtase. Tire cochilos, alongue-se antes de levantar, olha aí o cachorrinho fazendo alongamento. Corra, salte, brinque diariamente, melhore sua atenção, deixe as pessoas te tocarem. Evite morder, entre aspas, quando apenas um rosnado seria suficiente. Em dias quentes, deite-se de costas sobre a grama, olha só, o cachorrinho aqui deitado na grama. Em um clima muito quente, beba muita água e deite-se na sombra de uma árvore frondosa. Quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo. Delicie-se a uma simples alegria de uma longa caminhada. Seja fiel, nunca pretenda ser algo que não é. Se o que você quer está enterrado, entre aspas, cavoque até encontrar, como o cachorrinho está fazendo ali. Ó. E nunca se esqueça, quando alguém tiver um mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que está ali. Eis o segredo da felicidade que os cães, todos os dias, nos ensinam. Essa cachorrinha que está aí, essa foto aí é uma das minhas, né? É a Paçoca. Inclusive está aqui num quadrinho aqui, ó. Está aqui atrás de mim, esse quadrinho em que ela está aparecendo. Então são situações, eu até abri a câmera aqui, ó, que são os meus quatro filhos de 4 patas, né? Uma delas é essa aí que eu coloquei a foto. Então vejam que pensamento interessante, né? Aqueles pensamentos que a gente encontra na internet, do quantos cães, do quantos animais tem a nos ensinar. E aquela criança, né? Por mais dolorosa que tenha sido, né, a partida do seu companheirinho, ela sabia de tudo isso. E nós temos uma dificuldade imensa mesmo de aceitar um momento como esse. Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, também daquelas historinhas da internet, que a gente não sabe se é verdade, mas a gente sabe que tem um fundo de verdade. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. Não sei se alguém já viu essa historinha circulando por aí. Contam que minutos antes de partir, aquele homem que estava hospitalizado teve uma melhora espantosa. Chorava e sorria num misto de alegria e emoção. A enfermeira ficou perplexa com a cena e ficou ali parada, sem saber o que fazer, pois parecia que o seu João nunca havia estado em estado vegetativo. Naquele instante, uma atmosfera de amor e paz invadiu aquele quarto. A enfermeira, então, saiu correndo para chamar o médico plantonista, mas antes disso, jura que ouviu latidos e seu João dizer com uma certa dificuldade: "Você veio me buscar, amigão. Vamos para casa." Ao retornar com o médico, ele já havia entrado em óbito. E haviam estranhas marcas de patinhas no lençol da cama. A gente não sabe se é uma história realmente verídica, mas a gente sabe, pela própria história do Chico Xavier, que em algumas situações os animaizinhos vêm ali nos visitar e podem, desde que acompanhados por um espírito amigo no plano espiritual, um espírito humano, podem muitas vezes vir nos ajudar, de repente até mesmo nos recepcionar no momento da nossa partida, no momento do nosso retorno para o plano espiritual. Então é com esse sentimento, é com essa emoção que eu acho que todos estão sentindo nesse momento que a gente encerra a nossa conversa de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento e pedindo a Deus nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus e aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, para que nos ajudem nesse momento de muitas vezes falta de entendimento, de falta de compreensão da vida, principalmente nos momentos em que nós precisamos nos separar fisicamente de entes queridos, de um animalzinho que seja, ou mesmo de um parente, de um pai, de uma mãe, de um filho que retorna ao mundo espiritual. Que esse momento seja leve, Senhor. Que esses nossos amigos queridos nos ajudem a entender esse momento e tendo a plena certeza de que um dia todos estaremos juntos no mundo espiritual,
todos alegres e felizes, desfrutando daquela convivência harmoniosa que tivemos aqui enquanto estávamos encarnados. Pedindo a esses nossos amigos espirituais para que abençoe e ilumine a todos aqueles que retornaram ao mundo espiritual, sejam os nossos irmãos animais, sejam os nossos irmãos de humanidade, para que eles tenham o auxílio e o amparo na sua nova jornada. Ampara, Senhor, a todos aqueles irmãos que estão adoentados, em leitos de hospitais, passando muitas vezes por dificuldades materiais, necessitando de amparo e de cuidados médicos. Amparai, Senhor, aos nossos irmãos da área da saúde, para que tenham a calma, a tranquilidade e o carinho necessários para cuidar desses nossos irmãos adoentados. Ampara, Senhor, aos nossos irmãos veterinários, aos nossos médicos veterinários, para que cuidem com todo o amor e carinho dos nossos animaizinhos, em especial daqueles mais doentinhos, e aos médicos veterinários do espaço, também a nossa gratidão por estarem sempre amparando e iluminando os nossos irmãozinhos que retornam. Que Jesus, nosso Divino Mestre, que nosso Pai Celestial, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quero imensamente agradecer a todos que acompanharam a palestra de hoje. Está aí para vocês na tela as referências bibliográficas que nós conversamos aqui hoje. Que vocês possam estudar mais também, ter mais conhecimento, é sempre muito importante para a gente entender e compreender as coisas que nos servem. Meu muito obrigado mais uma vez ao Grupo Espírita da Prece Chico Xavier pelo convite para fazer essa palestra de hoje, essa palestra online. Quando tudo estiver minimamente tranquilo, que a gente possa voltar a se ver presencialmente, né? Acho que é o desejo de todos, que essa pandemia possa nos trazer lições, sim, mas que ela passe e que nos traga novas oportunidades, né? De reencontro, de poder rever amigos queridos, né? Que hoje, infelizmente, por conta aí de toda essa situação, a gente não está tendo essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que estiveram assistindo, aqueles que ainda irão assistir essa gravação em um outro momento. Que o nosso Divino Mestre Jesus abençoe e ilumine o coração de todos vocês. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.